Três irmãos, três invenções e uma pergunta antiga que ainda nos persegue. O que é que a gente faz quando a criatividade humana se transforma em uma arma? São 3 versículos da Torá que transformaram a humanidade inteira. Pois bem, depois da queda de Caim, nós não seguimos com ele, mas com os seus descendentes. E de repente ali surge uma família que vai moldar o destino da humanidade, porque ali, apesar daquela mancha na história dessa linhagem, é que nasce a criatividade, a tecnologia e a cultura que nós estamos imersos até os dias de hoje. E o que é que nós aqui, nós mulheres, temos a ver com isso? Fica comigo, vamos juntas. A Torá narra a história de 3 filhos de Caim. Não dá para saber se eles são filhos mesmo, se são netos ou se eles já estão mais à frente aí na árvore genealógica, mas o importante é que eles estão ali nesta família, no lar de Caim. E o primeiro deles é Jabal. Jabal foi o pai dos que constroem tendas. Isso significa que ele foi aquele que transformou aquele meio que eles viviam, meio nômade, né, em algo organizado, economicamente viável. Então, ele construía tendas, ele criava rebanhos, só nisso daí já tem toda uma organização com a irrigação, com aquilo que esses rebanhos vão comer. Daí já provavelmente nasce a agricultura, que aí já vem da parte de Caim mesmo, né, que cuidava assim de vegetais desde ali, daquele momento da história dele, não muito glamuroso. E essa parte econômica, ela tem um reflexo até os dias de hoje, né? Claro que nós não somos mais nômades, nós, de um modo geral, vivemos num lugar mais fixo, seja cidade, seja campo, mas ali entrou aquele princípio, né, da organização, da logística, de como tornar essa prática sustentável e nasceu da vulnerabilidade humana. As pessoas estavam se sentindo vulneráveis nesse sentido, e foi observando este problema que Jabal trouxe esta solução. Então, todo mundo começou a se organizar para conseguir viver assim naquela terra. Antigamente, depois que os recursos acabavam, eles migravam, né? Essa é a ideia do nomadismo, mas foi ali um princípio de organização que nós temos até os dias de hoje. E agora nós vamos falar de quem? Do irmão mais top ali do trio, que tem tudo a ver com a minha alma, que foi Jubal. Qual foi a contribuição deste ser ali na nossa história? Foi quem criou a música, vamos dizer, num sistema assim mais organizado. Inclusive, ele foi o criador da harpa, né, desses instrumentos dedilhados, e eu acho que também dos instrumentos de percussão, não me lembro bem agora. Mas você veja que interessante. Enquanto Jabal construiu ali a sobrevivência, Jubal trouxe a alma para a nossa história. E veja que a música, ela não nasceu de uma linhagem boa, que seria lá do outro lado, sabe? De Adão, Havá, Sete, Enos e por aí vai. Não, a música nasceu da linhagem quebrada, da linhagem que teve aquela mancha. E isso nos mostra que a arte, de um modo geral, a música, as expressões da literatura, e toda essa parte mais artística, ela vem para nos preencher na dor, sabe? Quando a gente está
ruim, quando nós estamos tristes, quando nós estamos doloridos, e aí nos faltam palavras para expressar aquilo que nós não conseguimos expressar de uma forma lógica. Então, faz todo sentido que a música tenha nascido da linhagem quebrada, justamente onde reina a dor, o ressentimento e aquela vontade de expressar, muitas vezes, aquele sentimento de que não estamos muito certos, não estamos muito adequados, e aí a melhor coisa que a gente faz é nos expressarmos, né, artisticamente. E é claro que eu vou falar do canto, que é a minha área, que eu sou cantora. Eu sempre fui uma pessoa muito melancólica, muito triste, e a música foi o lugar onde eu encontrei para existir, não só para me expressar, mas para existir mesmo. É ali que estavam as pessoas que tinham mais afinidade comigo, os lugares que eu mais gostava de frequentar, e até assim um parêntese, né, uma coisa muito interessante, que eu tive uma aluna que comentou comigo que como que foi a entrada dela no meio acadêmico, né, na faculdade, acho que era faculdade de fisioterapia, era, fisioterapia. Então, ela frequentou aquele ambiente, viu como que foi uma quebra daquilo que ela costumava viver, né, na escola e no colegial e aquela coisa toda que vem desde lá da pré-escola, e entrou nesse ambiente universitário, né. E eu fui pensar no meu ambiente universitário, ele não quebrou nada, ele foi uma continuação do que sempre existiu, porque a minha faculdade parecia muito com um conservatório, e eu estudo música desde os 10 anos de idade. Então, era hábito andar pelos corredores do conservatório, ouvir um ensaio aqui, alguém cantando ali, alguém tocando outra coisa lá. E a faculdade foi só a continuação disso, né, desta mesma coisa. Então, realmente a música foi um lugar que eu me encontrei para existir. E eu não sei como eu seria se não tivesse a música na minha vida, mas eu sei que tendo, foi assim uma válvula de escape, uma solução, né, para que eu pudesse falar, para que eu pudesse me expressar. E foi na arte do canto que eu encontrei essa expressão máxima, né, porque aí a gente canta, já coloca para fora tudo que está entalado, e foi muito importante isso para mim. Graças a quem? A Juval, como estamos falando aqui. E o terceiro irmão ali foi Tubal-Caim, que trouxe o metal, foi ele que trouxe essa invenção. Lembrando que o metal é neutro, mas é o instrumento mais emblemático desses três, porque ele tanto faz a faca que colhe, como faz uma arma que fere. Então ali vai do livre-arbítrio de quem vai usar essa invenção. E é bem interessante isso, né? Existe um Midrash que fala que Tubal-Caim foi o primeiro a inventar uma arma de guerra. Mas tem comentaristas que não, que falam que o que ele inventou foi mais para a agricultura mesmo, foi a invenção do metal para o lado positivo da força. Mas aí você vê, né, como que isso não nos afeta até os dias de hoje. A tecnologia usada na bomba de Hiroshima foi inventada, na verdade, para o bem, para o crescimento, né, a ciência não tem como conter a ciência, ela avança. E aí vai das pessoas que estão ali liderando os processos para utilizarem isso. O livre-arbítrio está sempre nas nossas mãos, né? Os estudiosos da Bíblia falam que a potência gerada por Tubal-Caim, ela é tanto para o bem como para o mal. E aí fica isso, né? Para que nós vamos usar aquelas coisas que nós temos acesso? E uma outra coisa assim bem curiosa, né, nessa história de invenções, é que justamente por elas virem de uma família quebrada, vamos dizer,
todas elas já trazem dentro de si o bem e o mal. No caso de Tubal-Caín, fica mais óbvio, né, perceber que o metal ele pode ser usado das duas formas. O metal nos dá aquela ideia do poder, sabe? O poder sem ética é complicada. O Jabal, que é o que socializou ali, tornou viável a economia e os meios de produção, transformou o nomadismo em algo possível. Ele traz também a ideia do conforto, né? Só que também do comodismo, porque agora que já está tudo bem, tudo sussa, nós podemos sentar aqui e esperar o mundo acabar em um barranco. E não é esta a proposta positiva da coisa. E as artes também nós vemos no nosso mundo, no nosso entorno, como elas podem ser usadas para o mal, né? Como tem músicas que já nos induzem a coisas esquisitas. Então, dentro das artes também, além dessa influência, né, tanto positiva quanto negativa, existe ali a questão do ócio, né? De ficar ali sem propósito, só curtindo, só numa boa na arte ali, e a vida não vai para frente, né? Fica só ali vivendo em um devaneio. E você sabe que observando o meu próprio meio, nós artistas, nós músicos, temos assim uma dificuldade mesmo com essa questão do empreendedorismo, sabe? Porque fica aquela coisa da arte por amor e não vai uma direção mais financeira da coisa, sabe? Da vida que tem que acontecer, que nós precisamos viver. Por isso que é muito comum os artistas terem os seus agentes, porque eles estão ali no mundo muito ali da arte e a coisa prática não está acontecendo. E quando um artista tem a possibilidade de ter um agente, aí a coisa funciona, né? Ele vive só no mundinho dele da arte ali e o agente vai atrás das coisas para que aquele artista trabalhe. E agora, principalmente aí, com o advento da internet, né, os artistas têm sido mais empreendedores, essa mentalidade tem mudado um pouco. Agora você veja depois de quantos milênios, não é verdade? Mas é bem importante a gente saber isso, né? Porque a criatividade, ela está aí. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Se Deus criou, nós criamos também. E aí vai do uso, né, que nós vamos dar àquelas coisas que nós criamos. Então, meninas, fiquemos atentas, porque a criatividade é um dom, é algo inerente a nós. Quando a gente tem uma vida muito sofrida, a criatividade vai morrendo, existem várias coisas que prejudicam isso. Mas, em essência, nós, lembrando lá da nossa infância, vamos saber que nós somos naturalmente criativas. E a criatividade é um presente e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Um presente que Deus nos dá e uma pergunta que é: o que vamos fazer com isso? E essa é uma excelente pergunta para você já deixar a sua resposta aqui nos comentários, para que nós possamos ampliar o nosso diálogo. O que é que você tem feito com a sua criatividade, com os dons que Deus tem te dado? E eu vou te pedir uma coisa que não vai gastar absolutamente nem um pouquinho da sua criatividade, que é deixar aqui neste vídeo o seu like. E já no embalo do pedido aqui, se inscreve neste doce canal e compartilha essa mensagem com as pessoas que você ama. E até mais!